Bem-vindos ao nosso curso sobre Teologia Dogmática para a Compreensão dos Padres Gregos. Então, esse é mais um curso que vai estar ajudando as pessoas que adquirirem o livro da Fé Ortodoxa de São João Damasceno a entender a teologia que está por detrás dele. Então, me apresentando, eu sou Alessandro, sou ex-monge beneditino, fui membro da Ordem de São Bento. Ali também estudei, estudei francês, latim, espanhol, também estudei, sou bacharel em administração pela Estácio e bacharel em teologia pela Faculdade Teológica Nacional, estudo licenciatura em filosofia na Uniaselv e também pós-graduação em educação pela Uniaselv. E também o mestrado em filosofia pela Universidade Federal do Paraná, onde eu estudo Santo Tomás de Aquino. Trabalho, sou professor e sou tradutor do Instituto Santo Atanásio e também trabalho como sommelier no supermercado Condor. Cuido especialmente da adega dos vinhos. Bom, isso seria um pouco sobre mim, Tenho 34 anos e sou solteiro. Um pouco sobre mim, sobre minha formação. Então, é esse curso que eu quero passar para vocês. Nessa primeira aula, então, nós vamos ver sobre os dois monoteísmos. O monoteísmo impessoal dos filósofos e o monoteísmo do Antigo Testamento, dos judeus e cristãos. Os filósofos, eles alcançaram a ideia de um monoteísmo. A filosofia era tida como a religião das pessoas cultas. Deus não é objeto de uma ciência. A teologia se distingue da filosofia. O teólogo não apreende Deus. É Deus que apreende ele. Ele é agarrado por Deus. A revelação é sempre um encontro. Nós podemos procurar a presença de Deus porque Ele se revelou. Ele é um absoluto pessoal. O Deus da filosofia não é supremo e único. Ele se manifesta no politeísmo. O politeísmo é um aspecto inferior do monoteísmo. Nunca se trata de um Deus pessoal. Os filósofos falavam no divino. Como podemos alcançar o divino? Platão diz pela razão aliada à graça que o divino nos dá. Plotino diz que nós temos que superar o mundo, a alma do mundo, a razão, até chegar no Uno. O Uno é um Deus impessoal. Você se lança ao Uno e entrava num êxtase, era absolvido, entrava em relação, ou seja, era um suicídio místico. Você é aniquilado. A filosofia culmina e se suicida no limiar do incognoscível. Nós não conhecemos o Uno. Numa relação pessoal, ninguém é aniquilado. Amar é dar espaço vital. Amar é completar a obra da criação. Deus nos respeita como pessoa. A filosofia, então, vai dar num suicídio místico. Vamos, então, ver o monoteísmo no Antigo Testamento. A Bíblia afirma a originalidade irredutível do Deus pessoal e ao mesmo tempo absoluto e pessoal. No judaísmo há uma limitação. Limitações do judaísmo. O Deus dos judeus esconde as profundezas de sua natureza. Ele se manifesta pela sua autoridade. Seu nome é impronunciável. Deus se envolve numa luz inacessível. Quem vê Deus morre.
Deus age na história através de seus atributos. Não há face a face, pois isso não é próprio entre a aterradora moda divina e a humilde criatura. Há um distanciamento enorme de Deus entre a criatura. De Deus vem a palavra, da criatura a fé e a obediência. Deus é revelação da Trindade. Na teologia dos padres da igreja, os padres da igreja aqui, a gente deve entender os escritores antigos cristãos do pensamento teológico, eles dizem que a revelação era fechada para Israel, porque eles falavam sobre a economia da salvação. Assim, fora do cristianismo, vemos entre os judeus e mais tarde no Islã abraâmico um monoteísmo que afirma o caráter pessoal de Deus, mas ignora sua natureza. O Deus vivo, sim, mas não a vida divina. Deus cria para comunicar a vida divina. A vida divina chega através de Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus comunica a vida divina. Ele é a vida divina. Filon de Alexandria diz que Deus permanece na transcendência. Pai é um título maior que Deus para os padres gregos. No mundo antigo e hoje, ainda nas tradições estranhas ao semitismo, um monoteísmo metafísico que persegue a natureza do absoluto, mas só chegam a ela pela dissolução ou aniquilação da pessoa. De um lado, a mística da absorção, onde o conhecimento de Deus se torna impossível. Do outro, uma obediência pessoal ao Deus pessoal. Portanto, mas sem uma visão da natureza divina, um conhecimento proibido pela pessoa de Deus, como se ele se fechasse em si mesmo. Portanto, assim se opõe fora do cristianismo. Um conhecimento impossível, que é o filosófico, pois nega o conhecido e o cognoscente, e um conhecimento proibido, pois não há medida comum, uma mediação entre Criador e criatura. O cristianismo, então, liberta o homem destas duas limitações. Desculpa. O cristianismo, então, liberta o homem destas duas limitações, desses dois monoteísmos. Quem vê o Pai, vê a mim, diz Jesus. Deus ultrapassa o abismo perante a encarnação. Ele se faz igual a nós na encarnação, revelando plenamente ao mesmo tempo Deus pessoal e sua natureza, porque em Jesus se unem humanidade e divindade. A natureza divina se comunica à humana para divinizá-la. Isso é a resposta a Israel. As metafísicas falavam no monoteísmo impessoal, mas o Filho é consubstancial ao Pai e ao Espírito. Paulo falará na realização do Cristo como escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Escândalo dos judeus. Como é que o único, o transcendente, o Deus sem medida, com um homem, como ele teria um filho, ele próprio Deus, e no entanto humilhado e crucificado? Loucura para os gregos. Como é que o absoluto impessoal que está lá se encarnaria numa pessoa? Como é que a eternidade imóvel entraria no tempo? Como é que Deus se tornaria naquilo que é justamente necessário ultrapassar para se ser absorvido nele? O cristianismo, ao mesmo tempo, realiza e escandaliza. Filosofia e judaísmo são as duas matérias que precisam ser estudadas antes de estudar a teologia. A teologia deve ser universal. A filosofia foi importante para codificar a revelação. Na nossa próxima aula, nós vamos ver um pouco sobre a via negativa
e a via positiva. Muito obrigado pela sua atenção e até nossa próxima aula.